A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Eu espero que esteja tudo bem contigo nesse dia de hoje e que Deus possa vir falar ao seu coração através da palavra dele. Eu estou trazendo uma palavra para você nesse dia de hoje, para a nossa meditação, que se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, né? A história do general dos exércitos do rei da Síria, Naamã, né? Um homem extremamente bem conceituado perante a sociedade, um homem vencedor, né? Esse general de guerra chamado Naamã havia ganhado inúmeras batalhas, algumas delas, né? Inclusive pelos livramentos da mão de Deus, né? Porém, Naamã, apesar do grande status social, da grande boa reputação que havia sobre ele, ele era um homem leproso. E nessa situação, a lepra representa o pecado, né? Porque o pecado, ele deforma a essência, o caráter, né? Deforma ali o ser, né? A essência daquela pessoa. O pecado ali acaba destruindo uma pessoa que era boa, que era, né, honesta, íntegra. Quando o pecado entra naquela vida, aquela pessoa se transforma no completamente oposto. Então, Naamã, apesar de ser alguém ali extremamente bem conceituado aos olhos da sociedade e ter graça aos olhos de Deus, porque Deus já havia dado alguns livramentos a Naamã, Naamã tinha, né, o pequeno problema ali do pecado nele, né? Bom, na casa de Naamã, desse general dos exércitos do rei da Síria, havia uma menina que havia sido levada cativa até a casa dele. Essa menina foi raptada, né, nas terras de Israel, e essa menina trabalhava como serviçal da mulher de Naamã, né? E essa mulher, essa menina, vendo a mulher de Naamã, né, ela falou: quem dera se o meu senhor visse o profeta que está em Samaria, né, que ela estava se referindo ao profeta Eliseu, esse profeta curaria o meu senhor da sua lepra. Naamã, ouvindo essa menina falar isso, correu e foi até o rei da Síria, né, e falou para ele: olha, lá na minha casa tem uma menina que trabalha para minha mulher. Essa menina diz que lá em Israel tem um profeta que ele com certeza me curaria da minha lepra, né? O rei da Síria, como tinha muito apreço por Naamã, ele pegou e acabou escrevendo uma carta para o rei de Israel, né? Deu ali alguns talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e algumas vestes finas para Naamã levar até o profeta e dar para ele de presente como recompensa quando Naamã fosse curado da sua lepra, né? Então Naamã pega a carta que o rei da Síria escreveu até o rei de Israel, os ciclos de ouro, né, os talentos de prata e as vestes, e leva até o rei de Israel. Quando Naamã chega até o rei de Israel fica indignado. Poxa, sou eu Deus para curar, para matar e vivificar esse homem, para curá-lo da sua lepra, né? Eu acredito que nesse momento Naamã tenha ficado um pouco desapontado, porque ele veio de tão longe, né, para chegar lá e basicamente ouvir um não. Mas vamos dizer aqui que pela sorte, não é sorte, né? Deus tinha um propósito com tudo isso que havia acontecido. Eliseu aparentemente estava por perto e ouviu, né, o rei de Israel dizer a Naamã que ele não poderia curá-lo. Então o profeta Eliseu, né, fala para que envie Naamã até ele, né, e que Naamã vá até a casa do profeta Eliseu. Naamã então pega os seus cavalos e os seus carros e vai até a porta da casa do profeta Eliseu. O profeta Eliseu manda um dos seus mensageiros até Naamã e ordena que Naamã se lave 7 vezes no Rio Jordão. Sai extremamente indignado e questiona, né? Diz assim: poxa, eu achei que o profeta ia se pôr de pé e invocar o nome do Deus dele, ia passar a mão sobre o lugar que está leproso e eu ficaria curado, né? Então Naamã sai, volta até o servo deles, e quando Naamã chega até os servos dele, um dos servos diz: meu senhor, se o profeta mandasse que o senhor fizesse algo extremamente difícil para ficar curado da sua lepra, o senhor não faria? Quanto mais se lavar 7 vezes no Rio Jordão. O que é se lavar 7 vezes no Rio Jordão, né? É algo fácil, dar 7 mergulhos ali e ficar curado de uma enfermidade que basicamente ali naquela época não tinha muita cura, era algo bem difícil de ser curado, né? Então Naamã acaba ali se submetendo ao processo, indo, mergulhando 7 vezes no Rio Jordão, que era um rio sujo, né? Em algum momento ali que eu acabei pulando, Naamã inclusive diz: olha, as águas de Damasco são mais limpas, são mais puras que as águas de Israel, né? Os rios de Abaná e Farpá
são mais limpos que todas as águas de Israel. Não seria melhor eu me lavar lá? Mas Deus queria que Naamã mostrasse humildade, se lavando numa água suja, né, dando ali 7 mergulhos, respeitando o processo que Deus havia estipulado para que ele fosse curado através do profeta Eliseu. E quando Naamã se submete, né, ao processo, respeita o que Deus havia ordenado através do profeta, Naamã fica curado e sai limpo da lepra, né? E aí Naamã se prostra, adora que o único Deus é o Deus que nós servimos, que é o Santo dos Santos, o Deus de Israel, né? E ele tenta ali dar algumas talentos de pratas, ali, ciclos de ouro para Eliseu, mas Eliseu diz que não é necessário. Mas o ponto que eu quero chegar, eu vou meditar com os irmãos até esse ponto aqui do texto, que é o seguinte: muitas vezes, né, nós pedimos ajudas a Deus, né, e Deus quer nos ajudar, Deus gosta de ajudar, né? Muitas vezes Deus também nos faz promessas que vai nos curar, que vai libertar pessoas, que, né, vai abrir portas, enfim, cada um sabe o que Deus prometeu para cada um ou o que cada um pediu para Deus, né? Mas para que Deus possa concluir as obras que Ele tem na minha e na sua vida, nós precisamos viver o processo, mas não somente viver, respeitar o processo, né? Nós vemos que enquanto Naamã questionou o processo de ir mergulhar 7 vezes em um rio sujo, que era o Rio Jordão, Naamã não foi curado da lepra, né? Enquanto ele questionou que havia em Damasco rios muito mais limpos, muito mais cristalinos, Naamã estava leproso. Agora, quando ele baixou a bolinha dele, se submeteu ao processo, confiou em Deus e obedeceu, ele mergulhou 7 vezes em um rio sujo, que pela lógica humana, né, ele não sairia dali curado, porque a lepra é uma infecção, uma inflamação na pele, né? Então você imagina, você está com um problema, uma inflamação na sua pele, você vai e mergulha num rio sujo, não era para piorar? Pela lógica, pelo conhecimento humano, era para piorar, né? Mas Deus não precisa do processo para fazer o milagre, mas Deus usa o processo, né? Como ali nós mostramos a nossa submissão, a nossa confiança, a nossa obediência a Deus. Então, Ele, de certa forma, se compadece de mim e você, né? Porque nós obedecemos, nós confiamos, nós respeitamos o processo e Ele, inevitavelmente, opera o impossível. Talvez tenha alguém aqui nesse vídeo que está questionando o processo. Deus diz que ia abrir portas, Deus diz que ia libertar pessoas, Deus diz que ia levar você a um outro patamar, mas o cenário que você está vivendo hoje, ele mostra totalmente ao contrário do que Deus prometeu para você. Porém, você está vivendo o processo, a preparação para receber a sua bênção, né? Você está trabalhando, você está plantando, você, né, está ali dando 7 mergulhos que são necessários para que você possa vir a ser abençoado por Deus, né? Movimentando o coração de Deus através da sua humildade, da sua submissão. Porém, né, o que você quer chegar? Você está no estábulo, você quer chegar no palácio, você quer vencer, você quer triunfar. A promessa que Deus fez para você é que Ele elevaria você de patamar, né? Mas para chegar no palácio é preciso, necessário, né, passar pelo estábulo. O estábulo é onde Deus prepara, onde Deus molda, né? É a famosa olaria de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não questione o que você tem vivido hoje, por mais difícil, por mais complexo que seja, você está sendo direcionado, você está sendo apontado, né, para onde você quer chegar, né? O caminho, ele não é óbvio. Ainda que não pareça, Deus está conduzindo você até a terra que Ele prometeu para você. Portanto, se submeta ao processo, dê os 7 mergulhos que Naamã deu, né, para sair dali limpo, purificado da lepra dele, né, e que você também possa obedecer e ser humilde, né, para que Deus possa vir aí realizar um grande milagre de transformação, de libertação, né, na sua vida. Amém, meu irmão e minha irmã? Fique com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo.